Quarta-feira, 14 de outubro de 2015. Seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja o que preparamos para a edição de hoje. Mestrado em Projeto e Processo de Fabricação da UPF está com vários protótipos para ajudar nas áreas da medicina. Aeroporto de Passo Fundo Lauro Cortes estava operando sem a licença operacional. O documento foi liberado há poucos dias. Isso é o que faltava para o andamento do processo, que vai garantir a ampliação do terminal. Seminário na UPF discute o modelo animal de pesquisa, é o zebrafish. Além do camundongo, o peixe passa a ser utilizado pela comunidade científica para experimentos. E ainda vamos falar sobre as culturas de inverno na região. No estúdio, a gente conversa com o engenheiro agrônomo da Emater, Cláudio Doro. Continue conosco, aqui você já viu, né? Tem mais conteúdo. A greve dos bancários ganhou força esta semana. As 13 agências dos bancos privados em Passo Fundo estão fechadas. O Banco do Brasil, Caixa Federal e Banrisul estão com atendimento precário. Apenas o Banrisul da Avenida Brasil atende normalmente. A recomendação é para que os clientes utilizem caixas eletrônicos e lotéricas, especialmente para serviços comuns, como pagamento de contas, saques e depósitos. Todo tipo de tratamento, de remédio, sempre passa por inúmeras pesquisas antes de ser aplicado. 95% dos estudos experimentais são feitos com camundongos e ratos. Recentemente, um novo vertebrado está aparecendo no cenário científico. É o zebrafish. E aqui na UPF, um simpósio discutiu as pesquisas realizadas com esse peixe. O zebrafish, ou mais conhecido como peixe zebra, é um pequeno peixe de cerca de 4 centímetros que vive em água doce e que recentemente está sendo muito usado para pesquisas. Essa espécie está substituindo estudos que até então eram feitos apenas com roedores. As pesquisas com o zebrafish apresentam resultados mais rápidos e custo menor. Esse peixinho é um modelo muito interessante, substitui os mamíferos, tem uma série de considerações éticas. Ele é muito parecido com o ser humano. O que a gente acha nele certamente vai ser achado nos seres humanos. Então ele é um modelo que acelera muito novas descobertas de novos tratamentos. O doutor Robert Gerlach é do Canadá e um dos pioneiros nas pesquisas com o zebrafish. Ele falou sobre os efeitos do álcool na gestação durante o segundo simpósio Zebrafish, que reuniu mais de 200 participantes de todo o Brasil na UPF. Don't drink if you are pregnant. A principal mensagem do professor Robert é não beba durante a gestação. It's so often used and accepted by our society that often we don't think it's serious enough. It's a serious drug. As pessoas bebem socialmente durante a gestação e acham que não tem impacto, e na realidade tem um impacto muito importante no comportamento e em alguns aspectos de desenvolvimento cerebral. As pesquisas com o zebrafish estão sendo feitas com enfoque ambiental, mas principalmente para o desenvolvimento de novos medicamentos e cura para doenças nos seres humanos. Muito forte a questão de doenças neurodegenerativas, como o nosso palestrante falou também, as questões de exposição ao álcool, ao alcoolismo, uma série de questões de ambiente, ele responde muito bem às intoxicações. Na UPF, estudos já são feitos com o zebrafish no laboratório de produção de peixes. As pesquisas são feitas sobre o que os resíduos de agrotóxicos e de medicamentos podem causar para a saúde humana. Principalmente o foco, o que sobra da lavoura e vai parar no ambiente hídrico e o que tem de resíduos de medicamento, em especial os psicotrópicos, né? O Prozac, Valium, esses que são tão usados. Isso, quando para na água, o que causa com a população natural de peixes e o que pode vir a causar na gente tomando essa água. A colheita do trigo iniciou na região de Santa Rosa há cerca de 15 dias. Aqui na nossa região vai começar daqui cerca de uns 20 dias. E a previsão de perdas na lavoura deve ficar em torno de 25%. O Rio Grande do Sul estimava colher 2,5 milhões de toneladas da cultura. Previsão que baixou para perto de 1.900.000 toneladas em função de geadas, granizos e chuvas muito fortes que caíram durante todo esse mês. Para falar da situação atual da lavoura e das condições do trigo que está sendo colhido, está conosco no canal de notícias de hoje o técnico da Emater regional, Cláudio Doro. Cláudio, seja bem-vindo novamente ao PFTV.
Prazer é nosso, Jean, estar aqui presente. Eu começo perguntando qual é o quadro da lavoura de trigo na nossa região, aqui na região norte do estado. Bem, a cultura do trigo é a que tem maior importância econômica e que ocupa a maior área de cultivo na região. Nós cultivamos em torno de 55 mil hectares em 40 municípios aqui da região norte do estado e ela encontra-se numa fase agora de enchimento grãos e pré-maturação. Calculamos que dentro dos 30 dias, próximos 30 dias, inicia-se a colheita aqui nessa região norte do estado. Houve redução de área, Cláudio, de plantio? Em relação ao ano passado, não houve uma redução em torno de 26%. Em relação ao ano passado. É bastante, né? É bastante significativo. O ano passado nós plantamos 1.180.000 hectares e esse ano no Rio Grande do Sul nós plantamos em torno de 913 mil hectares. E essa repercussão de 26% no Rio Grande do Estado também coincide com a nossa, aqui na nossa região também tivemos uma redução bastante drástica se compararmos com os últimos anos. E a qualidade do nosso produto? É um produto basicamente importado? Olha, nós temos o trigo doméstico, né, que é produzido aqui nos campos aqui do Rio Grande do Sul, e temos o trigo importado. O trigo importado, das nossas importações do Mercosul, em torno de 95% oriundo da Argentina. É lógico que nós trazemos trigo do Paraguai e do Uruguai também, mas também nos abastece os Estados Unidos, o Canadá e o México. Certo. Esse trigo que é importado é de alta qualidade, porque historicamente nós temos anos bons e anos ruins. Quando nós temos anos ruins, que nem o ano passado e esse ano, nós temos que fazer uma mistura do trigo bom importado com o trigo nosso para dar uma qualidade para a panificação. Qual a demanda para atender, qual a quantidade que necessita, no caso, o Brasil, para atender a demanda, Cláudio? Olha, o consumo doméstico brasileiro gira em torno de 12 milhões de toneladas. Nós deveremos produzir, segundo os dados da Conab, publicado a semana passada, em torno de 6 milhões de toneladas. Vai ficar um déficit aí de 50%, então. Exatamente, 50%. Nós vamos ter que nos abastecer com o nosso país vizinho, com a Argentina, ou trazer dos Estados Unidos, Canadá e México, que historicamente são os fornecedores de trigo para nós. Mas aí temos um problema, Cláudio, porque o dólar está alto. Exatamente. Esse trigo importado hoje está chegando nos portos Paranaguá e Rio Grande na base de R$1.000 a tonelada. E já tem repercussão no trigo doméstico, no mercado interno também, que a questão de 60 dias atrás o trigo era cotado em torno de R$500 a tonelada, hoje está em R$700 a tonelada. Então é um impacto já com vistas essa alta do dólar, que hoje está estável, mas a tendência, se continuar assim, é aumentar e, consequentemente, vai repercutir positivamente nos preços para o produtor, mas negativamente para nós consumidores, quando for lá no supermercado nos abastecer da farinha ou dos derivados do trigo. A indústria pode migrar para esse trigo doméstico? Olha, automaticamente... Ou não existe essa possibilidade? Como nós falamos, 50% do abastecimento é doméstico, 50% é importado, é lógico. Hoje os moinhos estão estocados de trigo importado e trigos oriundos da safra passada. Certo. E esse trigo que está entrando aí, consequentemente, vai ser colocado prioritariamente no mercado doméstico. Agora, para suprir essa necessidade, os moinhos vão ter que buscar lá fora. E aí é que nós consumidores, vamos pagar caro devido a essa alta cotação do dólar diante do real. Rapidamente, Cláudio, a gente nota muito na mídia uma reclamação de que o produtor não planta mais trigo, evita plantar trigo. Na verdade, não planta por quê? Bom, primeiro a questão de preço, né? O trigo é balizado pelo mercado internacional e como nós temos estoques altos a nível do mundo, então esse trigo é colocado a preços baixos, às vezes de custo até menor do que produzir aqui no interior do Rio Grande. Para o pessoal entender, então, está sobrando trigo, teoricamente baixa o preço. Exatamente, é a lei da oferta e procura. E outro segundo é a questão de custo de produção e é uma instabilidade climática. Se tu pegar em 10 anos, nós temos 3 anos de safras boas, temos 5 anos de safras regulares e 2 ou 3 anos de safras ruins. Então o histórico do trigo ele não demonstra assim, uma lucratividade que passa a ser atrativo ao agricultor. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado pelas informações. Esperamos que os agricultores tenham uma boa colheita, né? Obrigado pela oportunidade, Jean. Valeu. O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, está ameaçado. O Estúdio 4 desta semana mostrou o que é o PIBID e qual a importância que ele tem na formação dos novos professores. O programa foi ao ar ontem à noite e, se você perdeu, tem outras 2 oportunidades. Hoje, às 8 da noite e sexta-feira, às 11 horas da noite. Confira um trecho. A Universidade de Passo Fundo, como qualquer outra instituição conveniada ao PIBID, ela traz para os seus cursos de licenciatura, é um programa das licenciaturas, justamente por ser iniciação à docência, é a preocupação com a formação do professor, ela traz para os seus cursos de licenciatura projetos aliando teoria e prática,
a universidade enquanto instituição de ensino superior e a escola pública de educação básica. Então a gente percebe assim que o subprojeto PIBID, ele também nos apoiou nisso, em termos candidato a vestibular, em termos alunos participando dessas bolsas e já trabalhando junto às escolas, com as suas atividades, mostrando novas metodologias e novas formas de ensinar geografia e de fazer educação geográfica. Eu, como exemplo, eu entrei em 2012, metade de 2012, e agora estou me formando no final do ano. E então toda a carreira acadêmica, toda a parte acadêmica, eu passei dentro do PIBID. Então, para mim é uma experiência, incrível. E acredito que, porque dentro da escola, realmente tu consegue perceber como que é a realidade, a nossa realidade da educação. Porque eu, como professora, eu planejava as minhas aulas e nem sempre a gente tem esse tempo de fazer uma aula prática, uma aula assim com uma qualidade assim, mais atrativa para os alunos. E agora, com esse auxílio, trabalham comigo 5 acadêmicos, as aulas se tornaram assim bem diferenciadas. E encerra amanhã o prazo para as inscrições ao concurso público do Hospital Beneficente Dr. César Santos, aqui em Passo Fundo. As vagas são para auxiliar de lavanderia, auxiliar de escriturário, auxiliar de farmácia, enfermeiro, escriturário, farmacêutico industrial, farmacêutico bioquímico, recepcionista, técnico em enfermagem e telefonista. Os salários variam de R$ 798 até R$ 2.790. As provas acontecem no dia 8 de novembro e as inscrições podem ser feitas no site que aparece aí na tela. Veja depois do intervalo. Há poucos dias, o aeroporto Lauro Cortes recebeu a licença operacional. O documento é o que faltava para o andamento do processo que vai garantir a ampliação do terminal. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com o presidente da CISA, Marco Matos. E ainda, mestrado em projeto e processo de fabricação da UPF está com vários protótipos nas áreas da engenharia que vão ajudar os profissionais da medicina. A gente já volta.